É isso aí, pessoal. Mais um podcast Saúde em Minutos. O podcast de saúde que tem muitos convidados e esses convidados muito bem conceituados, trazendo conteúdo de qualidade para você. Então já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e ative o sininho para saber e conhecer mais entrevistas, mais entrevistados. Estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Carvalho, né? Isso. Doutor. E aí eu gostaria de agradecer imensamente sua presença e vamos aqui compartilhar muitos conhecimentos, né? Na verdade, você compartilha bastante conhecimentos agora para os nossos internautas aí. Então é isso aí, Cacá. Obrigado, me sinto lisonjeado aí pelo convite de estar aqui hoje e vamos dar início. Bacana. Dr. Ricardo Carvalho é especialista em nutrologia, já há 7 anos no mercado, isso, transformando vidas. Temos pacientes em comum, treina na RCR em Pompeia, um paciente que teve um ótimo resultado, sem bariátrica, com todo respeito, mas foi um resultado muito grande lá e ele teve perda de mais de 25 quilos. Então, aí a gente passou a conhecer o Dr. Ricardo Carvalho nesse caminho, né? E aí eu falei, por que não trazer um nome que traz resultado e que prega a saúde, até como a gente prega também, né? A saúde como um todo. E é isso aí, doutor. Gostaria de conhecer melhor, formado em medicina. Isso, Cacá. Minha formação médica foi em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina Barão de Mauá. Após a faculdade, eu fiz algumas especializações em São Paulo, Ciência do Envelhecimento Humano, no Instituto de Longevidade Saudável, do Dr. Ítalo Rachid. É muito conceituado, é uma área muito legal, que a gente trabalha muito com a parte de reposição hormonal. Foi onde eu tive primeiro contato com a nutrologia, né, com essa área que é Foi lá então que você conheceu a nutrologia. Isso, a fundo, né? Exato. Infelizmente, na faculdade de medicina a gente não passa por essa matéria, a gente não tem esse conhecimento até então, pelo menos até quando eu havia me formado, há 8 anos atrás, não existia isso dentro do curso de medicina. Então, infelizmente, a gente não tinha conhecimento, né? Então, por meio dessa especialização, dessa pós-graduação que eu fiz, eu tive a chance de entrar em contato com a nutrologia e ali eu me maravilhei, né? Era algo que eu sempre sonhei em fazer desde quando comecei, tive a ideia de fazer medicina. O meu objetivo era ajudar as pessoas, né? Trazer uma orientação de saúde, de ajudar a pessoa com problemas associados à parte laboratorial, a problemas de saúde e tal. E a nutrologia foi uma área que me encantou, né? Onde eu consegui juntar a saúde, a cura e a prevenção das doenças, né? Porque se não tem nutrientes bons, não tem corpo bom, né? Então, exato. Precisa estar bem nutrido para conseguir fazer o treino. E você falou aqui, né, que você treina. Sim. Isso que é o legal, né? Então, um professor, um doutor, né, que treina. Sim. E como é a sua vivência em treinamento? Olha, Cacá, a minha vivência em treinamento ela é um pouco extensa, né? Eu acho que, cara, eu tive durante a minha vida inteira dentro de academias. Quando eu comecei, vamos lá, desde os 5 anos fazendo lutas, fazia taekwondo, judô, depois fui fazer futsal, aí fiz uma época tênis, depois comecei a academia. A academia mesmo, eu comecei com 15 anos de idade. Então você já foi para a medicina já treinando, vamos falar assim. Com certeza. Entre altos e baixos, né, durante a faculdade, o período ali de provas e tal, que a gente acaba tendo que se dedicar um pouco mais, era um pouco mais difícil e tal, né? Então ficava naqueles momentos entre idas e vindas, né? Sim. Mas assim que eu terminei o curso, aí eu acho que deu uma engrenada bem significativa. Hoje praticamente treino todos os dias e tal. Então eu já tenho mais ou menos uns 20 anos que eu pratico academia. E você, bem nutrido, dá resultado, né? Com certeza, né, Cacá? Eu acho que não é... Quando a gente está falando em resultados sobre o treinamento, a gente está falando de 3 pilares básicos, né? Planejamento alimentar, que está relacionado ao seu estado nutricional, o seu sono, né? Está relacionado ao seu processo de recuperação e o treinamento em si, né? Que
Então, ali existem necessidade de técnicas, né, de treinamento, técnicas avançadas que geram ali um potencial de resultado mais significativo. Então, quando a gente fala em performance, em treinamento de musculação, a gente está falando basicamente desses 3 aspectos. Que interessante. E foi fácil até aqui? 7 anos de formado, teve 6 anos de estudos? Eu acredito que não, viu, Cacá? Eu acho que dizer fácil, eu posso dizer que não foi, né? Eu acho que nesse período todo de formação, de especialização, né, era muito corrido, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo consultório, eu atendia fazia plantão, né? Então, para complementar ali a parte da renda e me ajudar com as especializações e tudo mais. Que tudo isso custa, né? E aí você tem que equilibrar, né? O estudo e a receita, né? A renda ali para você, para trazer todo esse possibilidade de estudar cada vez mais, né? Exatamente. Então foi todo. Eu tive uma época que morei em São Paulo também, né? Então foi bem assim, né? Bastante corrido, né? Consegui há uns 3 anos hoje estar apenas no consultório, né? Então, hoje você não atende então mais em hospital? Não. Só o consultório mesmo. Isso. Só não, é bastante, né? É que a gente fala graças só a Deus. É questão de foco, né? Sim. Tá focado nessa parte. Hoje exatamente é só a parte mais do consultório, mas a gente teve que galgar um caminho aí, né, para chegar até aqui. Até lá, é isso mesmo. E quando chega um paciente para você, vamos pensar lá, um paciente, normalmente chega o pessoal sobrepeso, obeso ou performance também, né? Sim. Quais são os caminhos que ele trilha ali dentro do consultório ou até mesmo dentro desse processo? Vamos falar do emagrecimento. Tá. Como que é esse processo? Porque as pessoas normalmente têm medo, né? Uhum. Como que vai ser? Como que eu vou conseguir chegar ao resultado? Mas eu não conheço o médico, eu tenho um pouco de receio, eu não conheço os resultados dele. Porque tem... Na verdade, assim, eu falo que a jornada até marcar o médico, até marcar consulta e depois também iniciar treinamento, é uma jornada longa. Dependendo da idade, então, 6 anos ou mais nessa jornada. É por aí. Como que é lá dentro do consultório a hora que ele passou pela secretária para dentro? Olha, é o seguinte, a gente está falando, então, basicamente da nossa primeira consulta, né? O primeiro momento ali que eu vou ter de contato com o paciente, a gente faz uma anamnese bem complexa, né? Eu acho que a gente está ali avaliando, porque quanto mais específico e quanto mais você entende o dia a dia daquele paciente, entende a rotina, entende os hábitos de vida dele, mais assertivo você vai ser na sua conduta, né? Então, esse paciente ele chega para uma primeira consulta, ele passa por uma análise de anamnese, onde ali são avaliados, por exemplo, o nível de energia, né, a disposição, a função profissional que esse paciente exerce na vida, né, quantas horas de trabalho ele faz ao dia, que tipo de trabalho ele realiza, ele consegue se alimentar durante o trabalho, não consegue se alimentar. A gente pergunta também em relação à questão da qualidade do sono, que é um fator hoje que eu vejo muito preocupante. É a base de tudo, né? Base de tudo, e assim, 100% das pessoas têm problema com o sono, né? Ou dificuldade para começar o sono, ou dificuldade para manter, às vezes poucas horas de sono, uma má qualidade de sono devido às vezes ao sobrepeso. Chegar na zona 4 quase impossível. Quase impossível. Tem pessoas que são assim, né? Sim, muito difícil. Então, avaliamos toda essa parte, avaliamos a parte de função intestinal, né? O paciente tem algum distúrbio, como é o formato das fezes, como que é a coloração, né? A relação que tem da função intestinal com alguns tipos de alimentos que a pessoa entra em contato, que possa prejudicar, que possa favorecer a função intestinal. Todo o planejamento alimentar desse paciente, como é feito, né? Quantas vezes ele se alimenta, qual é a distribuição de proteína e carboidrato nas refeições. Que normalmente... se o paciente não passa ali por um profissional, dificilmente ele vai estar fazendo algo adequado, né?
Como é que é o hábito de utilização de álcool desse paciente, a ingesta de doces, né, e açúcar como um todo, que também é um ponto muito importante. Questão relacionada às funções tireoidianas do paciente, né, tem alguns sinais e sintomas ali que a gente também acaba avaliando, que a tireoide é um órgão muito importante para o controle metabólico, né, para o acúmulo de gordura e não. Então, a gente sempre, dentro da anamnese, também aborda essa questão. Questão sexual também, que é muito importante, né? Você tem perda de libido. Isso. E assim vai indo, né? Que tem uma relação muito importante com as funções hormonais do paciente, né? O paciente, às vezes, feminino, utiliza pílula anticoncepcional. Existe ali algumas alterações de função hormonal. Então, a gente faz a questão da atividade física, né? Que é outro ponto muito importante. Que tipo de atividade física esse paciente ele procura fazer, que tipo de atividade física ele faz, se é uma atividade mais aeróbica, se é uma atividade mais anaeróbica, né? Então, se faz, né? Se faz. A grande maioria não faz, né? Quando é o tratamento de obesidade, cara, realmente boa parte dos pacientes não tem ali um hábito muito significativo. Já fizeram, né? Já tiveram ou mais experiência, ou já tentaram e desistiram muito fácil. A gente sabe que não é fácil, mas assim, também não é fácil permanecer. Sim. Então, por isso que eu acabo falando, desistiu fácil. É porque é mais difícil permanecer do que começar. Sim, com toda certeza. E depois de todo avaliado? Depois de tudo avaliado, a gente faz uma análise de bioimpedância, né? Eu acho que nesse paciente que a gente tem em conjunto, você chegou a te mostrar algumas avaliações, né? E nessa análise de bioimpedância, a bioimpedância, para quem não conhece, basicamente é um exame que você sobe num aparelho, ela fecha um circuito elétrico, né? Você segura nos eletrodos e tal, e pela diferença do estímulo é passada uma corrente elétrica pelo seu organismo, pelo não seu dá corpo. Choque, pessoal. É só uma corrente muito baixa, você nem vai sentir. Isso. Porque senão o povo já assusta, né? Vou lá tomar choque. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Você não toma nenhum choque, tal, você não tem nenhuma sensação no seu corpo. É indolor. E pela diferença do estímulo elétrico pelas fibras, né? A máquina ali consegue diferenciar o que é gordura, o que é massa muscular e tal. E dessa forma a gente consegue saber a real situação do paciente, né? Em relação à parte de composição corporal. A gente estipula ali a quantidade de peso a ser perdida, né? Através da bioimpedância também. Porque vai ver quantos quilos de gordura tem, quanto tem de massa magra, e aí começa já a direcionar. Né? Exatamente, a gente já tem um direcionamento ali em parte do tratamento, e aí é solicitado nessa primeira consulta uma rotina de exames, né? Após a anamnese, o exame físico que é feito com a bioimpedância, a gente solicita a parte laboratorial, contendo a parte mais convencional, glicemia, hemograma, função renal, função hepática, e uma parte mais específica das funções hormonais, vitaminas, minerais, que também tem correlação com essa parte. E normalmente nesses pacientes, o que você consegue identificar de mais comum, né? Paciente no caso da obesidade, ele tem lá, não está só sobrepeso, ele já está na obesidade. Qual que é a maioria das incidências na questão do distúrbio nos exames, né? Na parte laboratorial, na parte laboratorial, a hipovitaminose, eu acho que é extremamente comum, né? A gente analisa ali a parte laboratorial, a gente vê que dificilmente o paciente, se ele não está suplementando, ele tem uma função, uma quantidade de vitaminas adequadas. A resistência insulínica, basicamente todos os pacientes aí com... A glicemia está nos 130 para cima. Para cima, exato. Mas às vezes não é nem uma questão glicêmica, né? Porque é mais uma questão relacionada à hemoglobina glicada e a insulina basal mesmo, né? O paciente às vezes com uma insulina basal ali de 20, de 15, né? Já são valores que a gente considera um pouco altos, levando em consideração que o paciente está em jejum, né? Já fica um alerta ali, né? Então, eu diria que esses são, assim, com certeza, os pontos mais comuns a gente ver alteração em pacientes com sobrepeso, obesidade. Então, a questão das vitaminas alteradas, a questão hormonal também, as alterações. Vitamina D, né? Sim, que está sendo bem estudada, bem difundida, né? Que tem
o seu desequilíbrio. B12, entre outras aí, né? CA. Que é a principal? Falou da parte vitaminosa, né? Na questão de vitaminas. O que é a mais importante ali para essa questão da promoção do emagrecimento para esse paciente? Eu sei que a questão é sempre um conjunto, né? Exato. Mas tem uma ali que vai te ajudar mais resultados. Olha, eu diria que basicamente é a vitamina D. Tá? Se eu pudesse elencar algo ali, uma delas que seria mais vital para o processo de emagrecimento, eu diria a vitamina D. Até porque hipovitaminose de vitamina D, quando a vitamina D está abaixo dos valores adequados do ponto de vista laboratorial, você tem maior chance de doenças imunológicas, maior prejuízo na sua função metabólica relacionada à resistência insulínica. Né? Então, é uma vitamina realmente muito vital. Na verdade, é mais um hormônio, né? Já está nessa... a classificação dela está mais relacionada a, de fato, um hormônio pela quantidade de funções que ela exerce no organismo do que, de fato, por uma vitamina. E normal, qual que seria? A gente está sempre falando no genérico, né? Mas também você pode aí elencar por idade, né? Mas o normal, qual que seria uma quantidade de vitamina D adequada, daí para cima? Olha, basicamente, acima de 50 já é um valor que a gente considera como adequado. E a maioria não está, né? A grande, gigantesca maioria não está. A não ser que a pessoa esteja suplementando, né? Dificilmente ela vai ter... se não houver suplementação, ela vai conseguir níveis adequados de vitamina D. Porque normalmente o obeso ele tem pouca locomoção, está pouco exposto ao sol, né? Sim. Não, se não estiver fazendo a reposição adequada e necessária, ele vai estar com realmente baixa mesmo, né? Sim. Quando você pega um indivíduo mais ativo, ele tem mais exposto ao sol, normalmente mais... E isso que você falou é muito notável nos pacientes, né? O paciente que às vezes me procura ali para performance e tal, que já tem um hábito de atividade física, já é um paciente que tem o hábito de se expor mais em ambiente aberto, né? Em ambiente outdoor, que a gente fala, né? Eles são pacientes que realmente têm um nível mais adequado. Você pega ali 44, 48, às vezes 50, né? Para cima de vitamina D. Eu tenho uma aluna lá na academia, se eu não me engano, ela tem 67. O último exame laboratorial que ela levou, 52. Olha só. Sem suplementação. Será que ela não estava mentindo, não? Sobre a suplementação? Mas você tem que ver como é ativa. Cara. Faz 2 vezes na semana com a gente na academia. Que legal. 2 vezes na semana ela vai num grupo de atividade. Ela faz caminhada de 2 a 3 vezes na semana, em torno de 40 minutos a 1 hora, exposta ao sol. Que legal. E todas as atividades do dia dela, ela não tira da garagem o carro. Ela vai a pé. Então, assim, a exposição ao sol dela é de 2 a 3 horas dia. Nossa, é ótimo. É isso. Quem faz isso hoje em dia, né? Não tem. Mas então, assim, é uma vírgula, né? Uma curva ali, uma pessoa fora da curva. Né? Um ponto fora da curva, exato. Ainda mais uma mulher, uma senhora, né? Sim, sem dúvida. Então, normalmente o pessoal está abaixo de 30, né? Com certeza. Olha, eu vou te falar, inclusive, que essa semana eu avaliei um paciente que estava com 14. Nossa. Né? Então, assim, é muito... até a questão assim, da relevância dessa substância no nosso organismo, a gente tem 25 mil pares de genes. E ela controla cerca de 5 a 6 mil genes. Né? Então, assim, são genes que são dependentes da função da vitamina D. Né? Então, assim, se você tem essa vitamina abaixo do indicado, abaixo do ideal, você vai sofrer sérios danos, né? Do ponto de vista metabólico, hormonal. E vamos falar assim, o paciente está com receio de fazer as avaliações, de passar pelo médico. Ou até mesmo ele não acha que ele precisa, né? Porque normalmente as pessoas são assim, né? Só vai... Normalmente homem, né? Só vai a hora que a corda estourou, né? A hora que está na beira do precipício. Na beira do precipício. Quais são os sintomas que dá para perceber essa baixa vitamina, seja de geral ou até mesmo da vitamina D? Olha, basicamente é a pessoa que percebe que tem uma indisposição muito grande, né? Falta de energia, a pessoa que tem uma recorrência muito grande em doenças respiratórias, né? Gripe, infecção de garganta, problemas pulmonares em geral. Eu diria que basicamente esses 2 pontos são muito importantes. Aquele cansaço excessivo tem muita relação, né? E as infecções recorrentes.
Infecções, normalmente garganta e respiratória. Vai mais para a via respiratória, né? Porque normalmente vírus e bactérias estão no ar aí e acaba infeccionando mais. Exato. É interessante. Então fica aí a dica para vocês. Está com baixa disposição, muita indisposição e está tendo algumas doenças recorrentes, principalmente respiratórias, já é um alerta de que tem um desequilíbrio das vitaminas, principalmente da vitamina D. O pessoal fala muito hoje da B12. Sim. O que seria interessante a gente abordar na questão da vitamina B12? Olha, Cacá, a vitamina B12 ela está proveniente aí basicamente na questão alimentar relacionado a produtos de origem animal, né? Principalmente carne vermelha. Então é muito importante e também verduras de cor verde escura. Também tem uma certa quantidade de B12. E, assim, ela é uma vitamina também muito importante, principalmente para a parte de produção de células sanguíneas, né? Também tem relação com o nível de energia. Pacientes que às vezes têm uma quantidade menor de B12 também tem uma indisposição. Fica aquela indisposição também. Uma indisposição. Então, ela é muito importante para ter essa formação adequada de glóbulos vermelhos, né? Que são células do nosso organismo aí que carregam todo o oxigênio e tal. E normalmente o pessoal chega com aquela indisposição, acha que é uma doença maior e, na verdade, é uma quantidade baixa de algumas vitaminas. De alguns nutrientes. De alguns nutrientes, seja dos sais minerais ou das vitaminas também, né? Essa questão da suplementação de vitaminas, o pessoal tem tido bastante erro, né? Em excesso por automedicação, autossuplementação. Qual a dica que você dá para as pessoas que estão nesse caminho de ir lá fazer achou no Google uma receita ou pega da vizinha e começa também a suplementar? O que seria a orientação principal para essas pessoas que estão fazendo de forma inadequada? Olha, Cacá, eu acho que é até um clichê, né? falar isso, mas com certeza você não deve fazer isso, né? Você deve procurar o auxílio de um profissional, a fazer uma avaliação profissional, né? Desde a parte clínica até a parte laboratorial e determinar se você realmente tem a necessidade ou não, né, de fazer essa reposição e, obviamente, que fazer isso se eventualmente houver uma necessidade, que isso seja feito de maneira adequada, né, na dosagem adequada, na via de administração adequada. Né, muitos pacientes, até por uma questão financeira, né, pessoal, eu vou ali comprar um suplemento, mas para que esse suplemento? Você está precisando desse suplemento, né? Você vai ter continuidade? Você vai ter continuidade. Esse suplemento faz sentido para o seu organismo, para a situação que você está agora, no momento? Então, eu acho que a situação mais adequada a ser feita é realmente passar por uma avaliação profissional e determinar se você precisa ou não, né? Então, assim, pessoal, básico bem feito, sempre com a ajuda de um profissional. Passe por um atendimento, depois ele vai fazer o médico vai fazer toda a avaliação, pedir os exames laboratoriais, adequar se você tem a necessidade, tendo a necessidade, a dosagem correta. Não é simplesmente só ir lá, né? Exato, e tomar. Até a questão da via de administração, né? Que a gente fala, né? Porque assim, né, Cacá, até boa parte das vitaminas, se você fizer elas por via oral, como existe todo um processo digestivo, um processo metabólico para até essa vitamina chegar na corrente sanguínea, acaba se perdendo muito, né? Então hoje como uma via de administração mais adequada, mais efetiva para você ver um aumento na questão laboratorial, da parte de reposição de vitaminas, a gente indica a via intramuscular. Entendi. Então não é só simplesmente via oral. Exato. Se perde muito. A pessoa está com uma desbiose. Isso, exatamente. Aí você vai entrar com via oral para quê? Para quê? Exato, muito bem lembrado. Quando além de toda essa necessidade, de toda essa passagem, né, do processo digestivo, do processo metabólico, ainda existem as questões aí relacionadas à função intestinal desse paciente, se está legal, se não está, né? E se não tiver, você está jogando dinheiro fora. Está jogando, está passando. Então não adianta comprar aqueles complexos vitamínicos ou até mesmo comprar determinado tipo de vitamina e ingerir. Sim. Pode melhorar? Sim, mas tem muitos detalhes, até
ajudar você. Então... E você até tocou agora num ponto legal, Kaká, que é essa questão dos polivitamínicos, né? O pessoal compra aí a torta e a direita e tal. A solução da vida. A solução da vida. Toma um monte de coisa errada. Exato. Come tudo errado, mas eu tomo meu polivitamínicos. E um ponto importante sobre os polivitamínicos, né? É que eles têm uma baixa efetividade muito significativa. Por quê? Ali, normalmente, são diversas vitaminas e micronutrientes, né? Zinco, magnésio e tal. São diversas vitaminas em pequena dosagem, uma dosagem muito, muito, muito ínfima mesmo, perto do que você precisaria para fazer sua reposição diária. E, além disso, um monte de vitaminas e micronutrientes juntos. Ou seja, eles acabam brigando pela capacidade de absorção e tendo uma baixa biodisponibilidade, né? Então... E tem alguns que são absorvidos pela questão hídrica, outros pela gordura, e aí tem o horário hidrossolúvel, lipossolúvel. Aí o horário de ingerir é no café da manhã, é no almoço, na janta. Exato. São diversas nuances, né, que tem aí cada necessidade de reposição que você vai fazer em determinado paciente. Então, isso precisa ser muito bem avaliado, né, para de fato funcionar. E eu percebi no seu Instagram que você passa muito conteúdo, você está sempre divulgando ali algumas informações. Passa pra gente qual que é o seu Instagram. Por favor, Kaká. Quem tiver interesse, segue lá. Arroba, né? No Instagram é @dr.ricardocarvalho. Dr.ricardocarvalho. Anota aí então. Segue o doutor. Mais informações ali. Tem bastante dicas também. Assim como está tendo bastante aqui, a gente está aprendendo bastante, né? Porque as pessoas precisam desses conteúdos. Sim. E o objetivo principal do podcast Saúde em Minutos é isso, trazer conhecimento, conteúdos de qualidade, porque nós temos muitos conteúdos não tão relevantes no mercado, né? Nessas mídias. E o objetivo principal é trazer conteúdos bem interessantes. Então, além do podcast Saúde em Minutos, o Instagram do doutor. Repete para nós, por favor. Por favor, pessoal. dr.ricardocarvalho. Perfeito. E, doutor, nós falamos aqui da questão de vitaminas, de sais minerais, aí, um pouco ali na questão do zinco. Uhum. O pessoal hoje está muito na moda a questão do emagrecimento. Eles querem, vamos partir para o emagrecimento, né? Eles querem a solução rápida. Uhum. Querem emagrecer por um casamento, um milagre, uma festa, um milagre. Sim. E o que você hoje tem feito para ajudar essas pessoas, além da conscientização que não é da noite para o dia? Quais são os caminhos que você tem seguido para essas pessoas no nível do emagrecimento? Sim. Olha, Kaká, eu acho que o caminho básico, né? Como a gente conversou, né? Detalhar bem a vida de cada paciente, né? O hábito de vida, o estilo de vida, todos esses pontos, para conseguir de fato fazer uma orientação adequada, porque não existe receita de bolo, né? Não tem como dizer assim, olha, para você o que funciona para todo mundo é isso. O que funciona basicamente para todos, se eu pudesse elencar uma coisa, fazer um planejamento alimentar, né? Seguir um planejamento alimentar, né, em relação à quantidade de calorias e tal, as necessidades, a distribuição dos macronutrientes. Eu acho que se eu pudesse dizer algo que seja extremamente efetivo, que realmente funcione para todo mundo, eu diria que é seguir um planejamento alimentar. O pessoal acha que é milagre, né? Fala assim, emagrecimento é balança calórica negativa. Ingere menos, gaste mais. Exato. Tem tanta coisa nesse meio. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que ser acompanhado por um profissional da área da medicina ou da área da nutrição aí, que tenha um certo conhecimento para orientar adequadamente o paciente para fazer esse tipo de abordagem no planejamento alimentar é fundamental. Eu brinco até, teve um paciente que chegou lá recente até. Kaká, eu vim aqui porque eu estou colocando a responsabilidade, mais ou menos assim, né? Colocando a responsabilidade para você no meu processo de emagrecimento, eu preciso de XXX. Falei, você está no lugar errado. Aqui eu não vou conseguir te ajudar nesse sentido. Você precisa ir num nutrólogo ou numa nutricionista para chegar nisso. E as pessoas querem muito esse resultado, né? Exatamente, Kaká. Eu acho que deixar bem clara essa abordagem, né, de como...
Porque, assim, eu acho que até mesmo a questão do próprio emagrecimento, cara, hoje, como existem muitas... vamos dizer assim, uma artilharia medicamentosa para ser utilizada para a questão do tratamento da obesidade, realmente é muito fácil hoje perder peso, né? Até com o auxílio dessas medicações. Realmente as medicações funcionam de uma maneira muito efetiva. O grande lance, eu acho que a grande jogada, né, do tratamento de obesidade e ele de fato ser efetivo é o fato do paciente passar pelo processo de acompanhamento, aquele período mais próximo, onde o profissional vai estar ajustando todas as lacunas da vida desse paciente, né, relacionado à parte de saúde, para que ele saia da obesidade e para que ele se mantenha no peso, né? Emagrecer é fácil. Permanecer magro é uma outra questão. Exatamente. Inclusive hoje, né, foi muito legal a gente estar até falando a respeito disso. Um paciente que veio e perdeu cerca de 30 quilos comigo. Hoje, depois de 2 anos, a gente fez uma nova análise, né, na parte de bioimpedância. Ele continua mantendo o peso e tal. Porque também é uma questão de voltar à vida, né? Porque tem relatos assim, né? Nossa, eu não conseguia amarrar meu tênis. Exato. Cara, eu não conseguia me limpar no banheiro. Olha, muito interessante você falar isso, porque foram exatamente esses dois problemas que o paciente apresentou para mim hoje em consulta. Doutor, eu estou aqui, paciente de 1,70 m, ele estava com 135 quilos. Já está todo limitado. E ele falou exatamente isso. Olha, doutor, eu estou aqui porque realmente eu cheguei numa situação hoje que eu estou com problema de locomoção, dificuldade para me movimentar meu corpo e tal, né? E fora essa questão física, né, do próprio peso, né, existe toda uma implicação metabólica, né, que hipertenso, diabético. Exato. Se não vai ficar, se permanecer, né, nessa condição. Exatamente. Então, eu acho que tão prejudicial quanto esse peso aumentado, existe também toda ali uma questão metabólica e assim prejuízo na função respiratória, porque aumento da pressão intraabdominal devido à quantidade de gordura, você tem diminuição da sua ventilação respiratória, né? Então, o diafragma fica praticamente paradinho, não consegue fazer a função dele. Exatamente. Então, assim, são N fatores. N fatores. Mas assim, eu acredito que as pessoas estão procurando muito o emagrecimento, né? O ser humano é assim, né? Ele corre atrás do que ele já perdeu. Exato. Mas normalmente está nisso, né? A limitação física e o distúrbio metabólico. Sim. Então, as pessoas que estão nesse momento agora, com distúrbio metabólico, com limitação física, o que você fala para eles? O que você consegue, que você acredita que vai fazer um despertar neles? É uma pergunta de milhão. Como despertar uma pessoa que está ali naquele sofrimento, naquele processo há anos? Olha, eu acho que uma mensagem que eu tenho sobre isso é que assim, se dê uma chance, né? Eu acho que é muito efetivo, é muito legal você ver um paciente que sai dessa situação e de fato ele muda, né? Acho que quando às vezes a pessoa, quando a gente está falando dessa questão de obesidade, às vezes a pessoa nunca teve a chance de ser magra. Ela nunca nasceu num ambiente obesogênico. Num ambiente. Exatamente. Nasceu às vezes num ambiente obesogênico. Ela tem a dificuldade. Então assim, se dê às vezes uma chance de chegar lá, eu tenho certeza que você não vai voltar atrás, porque foi o caso desse paciente, né? Exatamente. Ele nunca mais quer chegar nesse nível. Nunca mais, porque é uma mudança de qualidade de vida tão grande, tão absurda, né? Em nível de energia, de disposição, de bem-estar, de autoestima, né? Que a pessoa não vai querer retornar àquela situação ruim de antes, né? Então, isso, eu acho que essa é a mensagem, assim. Se você, às vezes, está passando por esse momento, eu sei que, às vezes, é difícil dar o primeiro pontapé, o primeiro passo em buscar uma ajuda, mas procure a ajuda de um profissional, se dedique ao tratamento, né? Não é um tratamento fácil, não é um tratamento que acontece do dia para a noite, assim como a atividade física sempre está associada e tal. Mas, assim, se dê uma chance e tente. É que nem você falou, é difícil. É que nem o pessoal chega lá e fala assim, ó,
Eu tô aqui, eu preciso, meu médico, normalmente assim, 3 médicos já falaram para mim que eu preciso vir para academia para fortalecer. Tem até uma paciente recente lá. Mas eu não gosto. Eu falo, você está no lugar certo. Eu também não gosto. Ninguém gosta. Eu preciso. Exato. A gente está no momento que a gente precisa, né? E a questão do emagrecimento é a mesma coisa, né? Sim. Você tá. Se ainda não está com uma dislipidemia, você vai desenvolver. Então precisa voltar à realidade. Você precisa acordar, né? O despertar. Não é fácil. Sim. Não é fácil. E é um processo longo. Não é um processo rápido, não. Vai ter sábado, vai ter domingo, vai ter encontro de família, encontros de amigo, mas é decisão. Sim. Eu acho que é muito legal, Cacá, quando a gente faz esse acompanhamento e às vezes a pessoa, e eu recebo muito esse feedback dos pacientes, de dizer, pô, doutor, não sabia que ia ser tão simples assim, não sabia que para mim era mais fácil do que eu imaginava, porque as pessoas, elas têm, às vezes quando elas chegam até mim, já passaram por diversas situações. Várias tentativas. E tentativas que eu falo que elas são muito frustrantes, né? Eu acho que acho que você já deve ter tido a chance de atender pacientes que passaram por dietas muito restritivas, a dieta muito restritiva aumenta muito a quantidade de gasto calórico, às vezes fazendo muita atividade física, sabe? E aí é uma coisa, é uma forma de emagrecimento que a pessoa sente dor, né? Exato. E fica com aquela mensagem, né? Emagrecer dói. Exatamente. É ruim. E na verdade não é. Quando é feito de maneira adequada, quando é feito de maneira bem instruída, né, com um bom segmento, com uma boa orientação, é bem mais fácil, é bem mais simples do que essas outras medidas muito drásticas acabam implementando. Né? E tem que falar isso para as pessoas, porque assim, quando a gente tem algum problema, um exemplo, tem um problema hidráulico em casa, você chama quem? Sim. Chamou o encanador. Quando você precisa, no processo de emagrecimento, você precisa passar pelo médico, porque ele vai fazer um processo mais fácil. Exato. Né? Vai deixar um processo mais fácil de você começar, permanecer e continuar. Exato. Porque tem várias estratégias nutricionais, medicamentosas. Né? Acho que é um conjunto, né, de fatores, né, que a gente acaba utilizando. Então, a dica que eu dou é: se permita passar pelo processo. Isso. E se você tem condições de passar pelo processo, agradeça e vá. Exato. Né? Passe por esse processo, que aí você não vai querer mais voltar. Sim. E tem algum paciente que você lembra assim, que fez uma transformação na vida da pessoa? Tanto que eu digo assim, dele, da família, filhos, esposos e assim vai. Normalmente, Cacá, é sempre uma revolução geral, né? Porque às vezes, grande parte das vezes, do paciente, na vida do paciente obeso, ele vive um ambiente obesogênico. Né? Ele vive um ambiente que promove a obesidade. E quando daquele núcleo familiar, normalmente o pai ou a mãe, ele se destoa desse ambiente e ele consegue, e ele vê que é realmente aquilo que ele tem que fazer da vida dele, do ponto de... ele acaba influenciando todo o meio, entendeu? É muito interessante, isso é bem comum de acontecer. E você já parou para pensar assim, quantos quilos essa família perdeu? Olha, não. Seria interessante, né? Seria interessante fazer essa pergunta, né? E assim, uma das coisas que eu falo para todos, né? O pessoal fala assim, mas passar pelo processo, emagrecimento, passar pelo nutricionista, nutrólogo, é muito caro, porque eles vão colocar as coisas que é caro para mim comprar. Eu sempre falo assim, faz uma experiência, vai no mercado, compra bobeira. Sim. E vai no mercado e compra comida de verdade. Exato. É muito mais barato. Exatamente. E como isso é uma questão do que a pessoa valoriza, né, e tal. Pô, hoje em dia você vai num bar, você vai gastar R$400 num combo de vodka, né, que você vai tomar ali em 5 horas, 4 horas, né, vai prejudicar a sua saúde, não vai dormir, vai
ter um gasto. Então, são questões de valores, né? De equilibrar aí melhor um pouco a conta, porque realmente não faz sentido, né? E as pessoas gastam muito mais fazendo errado do que fazendo certo, né? Se você for pegar um casal, sair 2 vezes no final de semana para jantar, já é uma pancada, né? Já é uma consulta. Já é uma consulta. Porque as pessoas, eu escuto muito isso, né? Mas a consulta é X, o acompanhamento é X. Cara, faz a conta. Sim. De verdade, não de padaria. Sim. Sai mais barato. Não tenha isso aí, não tenha dúvida, né? Dificilmente vai uma questão de gasto se você sentar, como você falou, colocar na ponta do lápis ali, comer arroz, feijão, carne, legume, salada, dificilmente você vai sobressair muito um valor. E eu vejo assim, hoje está muito na moda e tenho visto as pessoas alguns tendo bons resultados, sim, como eu tenho lá, e outros que estão lá também no nosso estúdio que não têm um bom resultado. O uso do Ozempic. As pessoas vão entrar nessa sim, moda do momento que estão destoando muito, né? Uhum. Eu tenho pessoas que usaram com acompanhamento profissional e tiveram poucas perdas de massa magra. Outros que fizeram sem o acompanhamento, eu brinco, né? Eu falo, fritou a massa muscular. Exatamente. Então, as pessoas estão achando que aquilo ali é a solução, mas a solução é outra, né? Exatamente. Aquilo ali é um meio. Exatamente. É isso que a gente acaba pregando muito, Cacá. E é nesse ponto também que eu vejo uma efetividade significativa do meu acompanhamento, porque justamente quando você está utilizando uma medicação, você está ali naquele momento causando alterações no metabolismo, no caso do Ozempic, a utilização do Ozempic, você está causando ali alterações e um ajuste metabólico naquele paciente. Só que, se nesse momento em que você vai estar sendo beneficiado com a medicação, você não fizer os ajustes necessários das lacunas que você precisa preencher em relação à qualidade do seu sono, em relação ao seu planejamento alimentar, quantidade proteica, a quantidade proteica do seu planejamento alimentar, a quantidade de atividade física, o tipo de atividade física que você está fazendo, você vai ter esse benefício do tratamento por um período curto, você vai ter um gasto financeiro, você vai ter o risco de um efeito colateral e você não vai resolver de fato o problema. E aí, obviamente, que o reganho vai acontecer, né? Porque é isso, né? O tratamento de obesidade, ele nada mais é do que você preencher essas lacunas, utilizar ali um agente emagrecedor favorável, né, que favoreça uma taxa de perda de peso mais rápido, um espaço de tempo mais curto. Isso é ótimo porque você incentiva o paciente vê um resultado. Ele se mantém mais no processo. Ele se mantém mais no processo, mas se você não tiver esse preenchimento dessas lacunas ao longo desse acompanhamento, ele vai novamente voltar a ganhar peso. Né? Que é o pior, né? Que é o pior. Que aí ele vem de novo falar, emagrecer é doloroso, não consigo. Exato. Porque eu já vi várias pessoas usando, que eu fico sabendo normalmente só depois. Só que aí na avaliação eu já consigo. A gente tem um scanner lá infravermelho, faz o avatar da pessoa, eu consigo ver circunferência, a quantidade de massa muscular, quantidade de gordura, eu já falo, o que aconteceu nesse processo? Aí a pessoa já solta. É lógico. E aí a gente consegue identificando. Então eu tenho assim muito claro o uso inadequado de qualquer tipo de medicamento sem orientação correta não dá resultado. Não dá resultado satisfatório para a sua saúde. Exato. Pode acontecer o processo de emagrecimento, mas você está perdendo saúde, você não está ganhando saúde. Sim. E muito provavelmente vai retornar. É isso que a gente fala, porque realmente é o que a gente acaba ouvindo no consultório, né? Muitos pacientes que eu atendo chegam até mim com essa narrativa, né? Não, doutor, eu já vim aqui porque eu já é a terceira vez que eu estou utilizando a medicação, não sei o quê. E põe a culpa na medicação. Agora a medicação não está mais fazendo efeito, entendeu? E assim, né, Cacá, um outro ponto, um ponto de vista mais científico da situação toda, os trabalhos científicos ali que evidenciaram o resultado em taxa de perda de peso com a utilização da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, eles foram feitos com utilização da medicação, mudança de estilo de vida, com planejamento alimentar e atividade física.
E não tem. As pessoas querem só, eu estou usando, mas estou usando como? Exato. Por quê? Com que dosagem, com que frequência de aplicação. E já está tendo efeitos adversos? O pessoal tem acompanhado? Sim. Como qualquer medicação, ele tem ali um certo... Não é só bônus, né? Não, obviamente que não, né? E o acompanhamento médico, ele está aí justamente para acompanhar esse tipo de questão, né? Existem ali questões relacionadas à alteração de visão. Hoje é uma coisa mais recente que tem se notado em relação... Mas com excesso de uso ou uso normal? Até uso normal mesmo. Tá? Não por uma questão de hiperdosagem da medicação, mas uma questão mesmo de utilização. E também de condição da pessoa, né? Isso, predisposição. Né? Uma predisposição da pessoa. Então, existem sim esses riscos com a utilização de qualquer medicação, né? E com a semaglutida não seria diferente. Então, e aí os estudos são mais recentes, né? Sim. E assim, eu gosto de tocar nesse assunto, até mais polêmico, porque eu falo assim, o exercício faz mal. Uhum. Se fizer de forma adequada, com excesso, de forma errada, os movimentos, Exato. por que a medicação não? E Exato. por que a medicação sem orientação correta Sim. vai ser só 100% positiva, né? Não, isso não existe. Então tem que tomar muito cuidado em quem você está sendo ou está ouvindo, né? Sim. Se você está ouvindo um profissional ou está ouvindo um blogueiro, Sim. algum amigo aí, você tem que passar por um profissional para avaliar todas as condições. Exato. A gente não entra muito na questão de uso de anabolizante, mas é um ponto interessante, né? Sim. Porque a gente vê muitas pessoas adoecendo, põe a culpa no mundo e na natureza, mas esquece que faltou ali o básico dele, né? Claro. De ter passado por uma orientação para sim conseguir fazer o uso e ter seus benefícios. Você tem muita procura nesse sentido da questão do uso de anabolizante para emagrecimento ou não? Olha, para emagrecimento, definitivamente não, né, Cacau? O que acontece é que grande parte dos pacientes, principalmente paciente do sexo masculino, homens, né, que me procuram com grau de obesidade, boa parte desses pacientes tem alterações nas suas funções hormonais. Né? Isso, e tem a necessidade, tem a avaliação, de fazer prescrição. De fazer uma reposição. Isso é muito comum. Tá? A gente tem até uma entidade clínica, né? O hipogonadismo secundário à obesidade. Né? O hipogonadismo é quando você tem uma diminuição da sua função testicular. Né? E a gente já sabe que a obesidade gera alterações na sua função testicular. Então, dependendo do paciente, de uma análise laboratorial e tudo mais, da parte clínica e laboratorial, esse paciente, dependendo dessas questões, ele pode ser um candidato à necessidade de reposição hormonal. Interessante. Então, assim, tem que avaliar. Tem que avaliar, não tem como, né? Cada caso é um caso, tem que avaliar. Exato. Eu fico batendo nisso porque eu vejo as pessoas usando de forma errada, indiscriminada, de forma não correta, né? Sim. Mas sem orientação. Sem orientação. E quando é feito dessa forma, utilizando até substâncias... A gente nem sabe o que existe ali, né? Substâncias que a gente fala, substâncias underground, né? Medicação de uso underground. Tipo, a pessoa nem sabe de onde veio, não sabe como aquilo foi armazenado, não sabe o que tem ali, comprou de uma pessoa. Se tem alguma coisa ali com efeito farmacológico, né? Comprou de uma pessoa lá que foi indicada e tal. Então, e se é uma medicação, já começa do princípio de que se é uma medicação ilegal, ela não tem ali um processo de avaliações, até mesmo um processo de transporte adequado, com, né, temperatura e tudo mais. Então, realmente não faz o menor sentido. Você viu, pessoal? Quanto conteúdo interessante, rico de conteúdo aqui para vocês. Então, segue nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho para mais conteúdos para vocês. Então, só tenho a agradecer, doutor. Não, a gente está obrigado, aqui, mas nós vamos ter que marcar mais episódios, porque por favor, muito conteúdo. A gente só falou de emagrecimento, né? Isso. Tem tantos meios ali para falar sobre a questão da nutrição por meio da medicina. Sim. Né? E aí tem várias outras áreas para atuar. Doutor, só tenho a agradecer. Gostaria que você... Obrigado, Cacau. Eu que agradeço mesmo, viu? Gostaria de deixar as considerações finais aí para você fazer. Fazer com que essas pessoas
procurem, né, bons profissionais e que você deixe ali um recado. Ó, quero que vocês pensem nisso. Ou dá um despertar nessas pessoas. Certo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se você sente que você precisa, que você tem necessidade, se você está insatisfeito com o seu corpo, se você tem sintomas de baixa energia, de indisposição, de dificuldade de realizar atividades aí que seriam cotidianas para a maior parte das pessoas, procure a avaliação de um profissional, procure alguém que possa realmente te ajudar a sair dessa situação, e tenho certeza que você vai se beneficiar muito, sua saúde vai se beneficiar muito e que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Bacana, doutor. Doutor Ricardo Carvalho, o @, por favor? dr.ricardocarvalho. Doutor Ricardo Carvalho, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Agradeço muito. E vamos para o próximo episódio, hein? Por favor, contem comigo. Eu estou sempre à disposição. Obrigado, Cacau. Obrigado.